arqueologia é uma ciência que busca conhecer o passado das sociedades, através de registros e de evidências antigas. Normalmente, trata-se do estudo de materiais do solo e de artefatos que foram soterrados, mas persistiram ao longo do tempo. Obter informações sobre tais elementos é de fundamental importância, pois através deles podemos entender como o homem realizava suas atividades e organizava o seu espaço ao longo do tempo. Esses estudos nos permitem ver a sociedade com outros olhos e nos permitem compreender alguns hábitos e costumes que tinham, como se nós pudéssemos ter vivido naquela época. Mas assim como a arqueologia, outras ciências também auxiliam na compreensão das civilizações antigas, nos ajudando a entender como era o comportamento social na antiguidade. O que nos chama a atenção é que tanto universidades cristãs como céticas possuem um acervo que comprova a veracidade dos relatos bíblicos e que tais relatos confirmam a nossa fé. Mas, e se nenhum desses estudos científicos comprovasse tais relatos bíblicos? Você ainda assim acreditaria na realidade histórica da vida de Jesus, dos seus milagres, dos profetas e até mesmo da criação do homem? A palavra de Deus nos diz em João 20:29 que feliz é o homem que crê sem ver. Muitos indícios a ciência poderá comprovar, outros tantos só serão reconhecidos pela fé. Ainda assim, podemos ter a certeza das palavras proferidas pelo próprio Jesus, que em Lucas 19:40 nos afirma: mesmo que as pessoas se calem, as próprias pedras falarão por elas. Então, o que será que essas pedras têm nos falado? A arqueologia e a Bíblia. Esse é o tema do programa Vida Viva de hoje. O Vida Viva está no ar e eu estou muito feliz e muito grata a Deus pela oportunidade de estar com você mais uma semana aqui pela TV Novo Tempo. Você sabe o que é arqueologia? Você sabe o que se faz numa escavação arqueológica? Não sabe, né? Então fica com a gente até o final do programa porque você vai aprender bastante sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu quero te convidar para estar conosco, curtindo as nossas redes sociais, comentando, dando sugestões de assuntos sobre aquilo que você gostaria de ver. Você pode curtir a nossa página no Facebook, você pode também acessar os nossos vídeos no YouTube, pode comentar também, pode indicar para pessoas que você viu um programa, achou que é interessante, que pode ajudar alguém, pois manda lá o vídeo que com certeza muita gente vai ser abençoada. Vamos falar sobre o tema de hoje, então. Quero te apresentar o nosso convidado, que é o professor Jorge Fabro. Olá, professor, tudo bem? Prazer estar com você, muito obrigado pelo gentil convite. O prazer é todo nosso. O professor Jorge Fabro é arqueólogo, mestre pela Andrews University e doutorando pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Participou de diversas escavações e expedições em Israel, inclusive os sítios de Tel Dor, Megido e Khirbet Qeiyafa. É assim que fala? Corretíssimo. Então tá bom. Sua área principal de pesquisa são os 40 templos da época dos juízes e dos reis de Israel, que estão na antiga Canaã. E atualmente ele é o presidente da ABAMO, que é a Associação Brasileira de Arqueologia do Mediterrâneo Oriental. Quanta coisa! Professor Jorge, conta para nós o que é arqueologia. Bem, em resumo, é aquilo que todo mundo gostaria de fazer quando está de férias. É verdade. É uma atividade fascinante, mas, sinteticamente dizendo, nós poderíamos falar que a arqueologia é uma disciplina científica que tem como objetivo estudar as civilizações do passado a partir dos remanescentes materiais que essas civilizações deixaram. Ok. E nós encontramos, naturalmente, templos, ruínas de casas, cidades inteiras, armas, joias, utensílios domésticos, muita cerâmica, escritos, e tudo isso tem algo a nos falar sobre o passado. E partindo então desse princípio que você nos disse, escavar onde as cidades que se fala na Bíblia, é isso que se chama então de arqueologia bíblica? Exato. Apenas um esclarecimento. A expressão arqueologia bíblica tem sido abandonada nos últimos anos por causa de algumas coisas não muito corretamente feitas por praticantes dessa chamada escola de arqueologia bíblica, né? A arqueologia, de um modo geral, ela tem como objetivo reconstruir a história de uma civilização, né? Okay.
Mas alguns praticantes da arqueologia que vieram do mundo religioso foram para as terras bíblicas apenas tentando encontrar coisas que tivessem relação direta com a Eu Bíblia. preciso confirmar aquilo que eu li no relato bíblico. Correto, isso? e passaram a ignorar tudo mais. E os achados que têm relação com a Bíblia são menos de 1%. Né? Ignorar 99,9% dos achados é um grande prejuízo. Claro. Né? Mas isso não é um mal só da arqueologia bíblica. Schliemann, por exemplo, a quem se atribui a descoberta da cidade de Troia, ele partiu da Ilíada, né, com as informações que ali havia para tentar achar Troia. E ele finalmente achou. Só que Troia era uma colina com várias camadas de épocas diferentes, e ele estava tão ansioso para chegar na camada da cidade de Troia que Homero havia descrito, que ele usou dinamite para chegar logo lá. Imagina quanta coisa que ele destruiu, querendo chegar apenas naquilo que interessava. Então, a arqueologia hoje olha com maus olhos esse tipo de prática, né? De pessoas que têm um objetivo específico e ignora tudo mais. Né? E esses outros 99%, em que pode nos ajudar no contexto? Eles são extremamente úteis, porque quando nós lemos um texto nas Escrituras Sagradas, a gente não conhece como eram as cidades, como eram as ruas, como eram as casas, como é que eram as ferramentas, os utensílios domésticos, as armas. Então, a nossa tendência é ler o texto bíblico e dar ao texto imagens que são muito recentes, muito modernas. E nós criamos cenários que são, por isso mesmo, distorcidos. A arqueologia nos ajuda a ver o cenário o mais próximo possível do que era naquela época. É com os olhos daquela época. Correto, né? exato. Isso é uma contribuição que eu acho muito importante da arqueologia. Então a gente pode dizer que existe uma espécie de descrédito na arqueologia bíblica por conta de todas essas coisas ou não? Existe um descrédito no mundo acadêmico em relação a essa prática assodada de buscar coisas específicas, né? Isso distorce um pouquinho as informações. Alguns chegaram a cometer o erro de tirar conclusões que se acomodassem à sua ideia do que a Bíblia diz, né? E essa manipulação de dados certamente não é bem vista. Você falou que a arqueologia é o que a gente gostaria de fazer nas férias. Diz para nós, porque a gente tem realmente imagens do que a gente vê nos filmes, como é o dia a dia de uma escavação, o que é mesmo que se faz numa escavação arqueológica? As escavações arqueológicas hoje, elas são, em geral, patrocinadas por consórcios de universidades. Então, no período de férias escolares, os professores especialistas na área vão com seus alunos de pós-graduação e voluntários de diversas disciplinas para o campo arqueológico, né? Então, encontram-se, uma das escavações da qual eu participei, havia cerca de 200 pessoas participando. Europeus de várias nações, norte-americanos, canadenses. Eu era o único aqui da América do Sul, mas há também gente aqui do Brasil, de países da América do Sul que vão. Então, você está num ambiente em que se fala diversas línguas, você interage com pessoas de diversas idades, de diversas especialidades, porque a arqueologia é uma disciplina multidisciplinar. Nós precisamos de especialistas em ossos, especialistas em cerâmica, especialistas em escrita, arquitetos, especialistas em doenças da antiguidade. Então, essa interação de pessoas e de conhecimentos é fascinante. Deve ser enriquecedor, né? Mas o dia a dia, assim, acorda cedinho, como é que define quem vai para cada pedacinho de escavação? Sim. Como é feito isso? Em Israel, que é onde eu trabalho, as escavações são feitas no verão. Não é difícil nós termos temperaturas de 45 graus durante o dia. Nossa. Então, nós levantamos muito cedo, geralmente 4 horas da manhã, trabalhamos intensamente até a 1 hora da tarde, e aí nos recolhemos porque o sol é insuportável. Mas durante esse período de escavação, das 4 até a 1, com intervalos para refeições e um pequeno descanso, a gente está ali, né? Cada um no seu quadrado. Aliás, essa expressão mesmo que se usa tecnicamente, é o square. É um pequeno grupo de 4, 5 pessoas em cada quadrado desses, e vai se escavando muito delicadamente, muito lentamente, camada por camada, buscando as evidências dos diversos períodos que essas camadas representam.
E conta para nós, então, agora, alguns dos achados arqueológicos dos quais você participou, teve oportunidade. Conta pra gente. Bem, eu participei de 3 escavações grandes em Israel, que eu poderia mencionar. É, em Tel Dor, que é uma área portuária, uma cidade antiga, mencionada na Bíblia pelo menos 4 vezes, né? Parece-me que tudo indica que é uma cidade que foi colonizada por fenícios, né? A outra cidade que eu escavei foi em Megido, na Bíblia, que é uma cidade muito importante, talvez um dos sítios arqueológicos mais importantes de Israel. Ela foi conquistada pela nação, povo de Israel, então há evidências desse período bíblico muito intensamente. E a mais recente foi Khirbet Qeiyafa, que fica a 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, que é a primeira cidade que foi encontrada da época do rei Davi. Então, uma cidade inteira que se achava, alguns críticos achavam que o rei Davi não existia, nunca existiu, que era uma figura mitológica, porque não havia nenhuma evidência de construções monumentais de um reino naquela época. E agora nós encontramos uma cidade inteira desse período com indicações de um governo central. Agora eu gostaria que você mencionasse sobre aqueles 1% que tem a ver com a Bíblia. Você podia citar alguns exemplos para nós? São muitos, o tempo não nos permitiria mencionar, mas eu poderia falar, por exemplo, por categorias, né? Criticamente, algumas pessoas chegaram a levantar a ideia de que a Bíblia não poderia ter sido escrita tão tardiamente como ela pretende ter sido, porque não havia evidências de escrita na antiguidade nesse período, né? Okay. Uma grande contribuição da arqueologia é ter encontrado vários escritos, né, daquela época, provando que a escrita era relativamente bem difundida. Um dos exemplos foi numa escavação em Zait, Tel Zait, onde estavam mexendo numa parede e alguém casualmente encontrou uma pedra que estava embutida na parede e ela tinha um alfabeto escrito, né? O senhor trouxe a imagem dessa Trouxe imagem, abecedade. As pessoas que nos assistem podem vê-la. Aparentemente é um exercício, alguém estava exercitando como escrever o alfabeto. E ali estão as 22 letras do alfabeto hebraico. Que interessante, conta mais. Apenas mais um item, uma informação em relação a esse achado particularmente. Isso é do 10º século antes de Cristo, portanto, época do rei Davi, aproximadamente, né? Já havia alguém praticando escrita numa fortaleza na fronteira de Israel, fora, portanto, dos grandes centros. Se lá na fronteira havia gente praticando a escrita, quanto mais nos grandes centros. Com certeza, né? Dizendo que então realmente poderia a Bíblia ter sido escrita na época em que foi, né? Nessa cidade que eu mencionei onde trabalhei, Khirbet Qeiyafa, a escavação foi realizada de 2007 a 2013 e 2 inscrições foram encontradas lá, né? Uma delas menciona a pessoa do rei, menciona os juízes, menciona escravos. Então é uma inscrição importante que faz referência a um governo central que existia no 10º século antes de Cristo. Uma outra inscrição, ela usa pela primeira vez, fora da Bíblia, o nome de Eshban, que é um personagem que aparece no livro de Crônicas, e é uma inscrição na borda de um jarro. Eu trouxe a imagem dessa inscrição também, onde pela primeira vez esse nome aparece fora da Bíblia. Então você que está nos assistindo pode concluir que existiam pessoas competentes, alfabetizadas, capazes de realmente escrever já na época, não é isso? Na época em que se escreveu, que a gente tem o relato de que se escreveu a Bíblia. Era perfeitamente possível então. Pessoas competentes para escrever havia em várias partes do país, com base nos achados em diversos pontos que nós encontramos. O que mais a gente consegue descobrir aí? Um achado interessante, que é mais antigo, do final do século XIX, mas que é muito importante, é a famosa Estela de Merneptah. Um faraó, né, e ele faz um relato das suas conquistas na terra de Canaã, e ele menciona pela primeira vez fora da Bíblia o nome de Israel, como um dos povos conquistados. O que é interessante é que ele menciona outros povos, e na escrita egípcia usava-se determinativos para indicar a natureza da palavra que estava sendo usada.
Isso era comum nas línguas semíticas de todos os países daquela região. Por exemplo, quando se falava do rio, era possível falar de um rio e colocar um sinalzinho na frente da palavra, dizendo que aquele rio era um deus, era um sinal de Deus. Então isso é o que nós chamamos de determinativo. Então havia na língua egípcia, na escrita egípcia, nos hieróglifos, determinativos para povo e determinativo para país. Quando o faraó Merneptah registrou essa estela, ele se refere aos líbios como sendo um país, mas se refere aos israelenses, o Israel, como sendo uma nação, um povo. Isso é muito parecido com o quadro que a Bíblia retrata, não é? De um povo que ainda não tinha território, que estava se estabelecendo nessa época, justamente o período em que eles estavam conquistando lentamente a terra, eram meio que nômades, não é? Eles eram ainda um povo, mas ainda não um país. São tantos achados, nós podíamos falar um pouquinho de achados mais recentes. Uma coisa que alguns críticos do texto bíblico levantavam, eu mencionei rapidamente há pouco, de que não havia evidências da existência do rei Davi, né? Não faz muito tempo, isso aconteceu no final dos anos 90, escavações em Tel Dan, que fica bem no norte de Israel, no ano de 93, encontrou-se um pedaço, uma lápide com inscrições. Uma coisa muito rara, no ano seguinte, escavando no mesmo lugar, encontraram 2 pedaços da mesma lápide. Olha, E juntando esses 3 pedaços, é a inscrição de um rei da Síria, na época dos reis de Israel. E ele faz menção, pela primeira vez fora da Bíblia, à casa de Davi. Isso é a dinastia de Davi. Então essa estela de Tel Dan é um dos grandes achados recentes que ilustram bem que há muitos relatos bíblicos que têm tido respaldo, têm tido convergência nos achados arqueológicos também, né? Uma outra coisa, eu participei não faz muito tempo, como eu disse, da escavação de Khirbet Qeiyafa, e lá uma inscrição da época do rei Davi menciona o rei, né? Qual rei a que ela se refere nós não sabemos, mas sendo uma inscrição numa cidade dentro do território de Judá, da época do rei Davi, é muito provável que essa inscrição, embora não mencionando o nome, seja uma referência ao rei Davi também. Então nós temos evidências suficientes para dizer que realmente houve um período, dentro do que se acredita que foi a cidade de Israel, um período de monarcas, um período de reis, é isso mesmo? Correto. Nós estamos falando de uma época 2.500, 3.000 anos atrás. E quanto mais próximos de nós chegamos, muito mais evidências existem. E além de Davi, tem mais algum outro rei? Recentemente, no ano passado, foi encontrada uma bula. Bula é a impressão em barro de um selo real. E essa bula tinha uma inscrição: pertence a Ezequias, filho de Acás, que é um rei famoso na Bíblia pelas suas obras, pelas suas reformas religiosas. E foi encontrada no ano passado, né? Olha que interessante. Essas bulas, elas eram, na verdade, o selo de documentos reais. E havia certamente muitas, nós encontramos já várias do rei Ezequias, essa não é a única, mas em contexto datado, essa é a primeira bula do rei Ezequias encontrada. Professor Jorge, agora eu gostaria que você falasse um pouco, para quem está nos assistindo, um pouquinho mais sobre a ABAMO. Para você que nos assiste, a ABAMO é a Associação Brasileira de Arqueologia do Mediterrâneo Oriental. Fala um pouquinho para a gente. Um grupo de amigos sentou-se anos atrás e discutimos a ideia de que nós não temos tido acesso aqui no Brasil às informações da arqueologia lá das terras bíblicas. Elas raramente chegam para nós, e quando chegam, chegam com atraso. E só as mais sensacionalistas é que chegam aqui. Então nós pensamos, por que não convidar arqueólogos que estão trabalhando no campo, os mais renomados do mundo, e convidá-los para vir ao Brasil, ministrar palestras, apresentar seminários. E é a isso a que a ABAMO se propôs. Nós temos trazido arqueólogos dos mais proeminentes do mundo aqui ao Brasil para falar regularmente para nós. Esse ano temos uma programação muito intensa também. Aqueles que quiserem saber qual é a programação do ano, acessem o nosso site. É www.abamo.org, e há ali informações, notícias e a programação de palestras aberta livremente para o público aqui no Brasil. Fica a dica para você que está nos assistindo. Acesse o site da ABAMO e fique sabendo mais sobre a arqueologia bíblica.
Agora, para a gente ir caminhando para o finalzinho, encerrar a nossa conversa, que foi muito interessante, eu gostaria que o senhor dissesse para quem nos assiste como é que o senhor se sente sendo arqueólogo, mas também sendo cristão. Como o senhor sente em participar de tudo isso? Como isso vem a falar sobre a sua fé? Como isso cala dentro do seu coração? Diferentemente das demais crenças religiosas, a religião judaico-cristã é uma religião fundada na história. Os eventos históricos são importantes, não são apenas as ideias, os ensinamentos. Abraão foi uma pessoa que existiu, que caminhou por certos caminhos, visitou certas cidades. O próprio apóstolo Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, um evento histórico, a nossa fé é vã. Então, os eventos históricos são muito importantes para nos dar alicerce à fé, à crença. Quando nós temos contato, por meio da arqueologia, com os lugares, com o tipo de vida, com os cenários, com os cheiros daquelas histórias, as histórias saltam aos olhos, elas se tornam mais vívidas, elas se tornam mais significativas. Tirar do meio da terra um vaso que passou pelas mãos desses homens e mulheres é algo indescritível, fascinante. Né? Muito obrigada pela sua contribuição, foi muito enriquecedor e gostaríamos de revê-lo e de recebê-lo mais vezes aqui no Vida Prazer Viva, estar com vocês todos nesse momento. Obrigado. Agora quero falar um minutinho com você. Quero ler para você um texto que está na segunda epístola de Pedro, versículo 16. Pedro está dizendo assim: pelo que não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que ele não está falando sobre fábulas, ele está dizendo algo do qual ele realmente viu, ele foi testemunha ocular. Assim como esses achados arqueológicos também vêm firmar a nossa fé. É claro, nós não precisamos da arqueologia para ter a fé, mas no momento em que esses achados confirmam aquilo tudo que existe na Bíblia, nós ficamos felizes e isso conforta o nosso coração. Se é verdade que existiu o rei Ezequias, o rei Davi, o reino de Israel, também é verdade que o nosso Salvador vai voltar muito em breve. Esteja preparado para este grande dia. Fique com Deus e até a semana que vem. Agora eu deixo vocês na companhia do pastor João Cláudio Chaguri. Muito bom estar com você mais uma vez. E hoje a Mari nos trouxe informações grandiosas, maravilhosas a respeito da arqueologia, especificamente a arqueologia bíblica, que é fundamental para o estudo da palavra de Deus e para a confirmação da nossa fé. E o que é a arqueologia? A arqueologia é o estudo das sociedades antigas através de vestígios descobertos por arqueólogos. E por que a arqueologia é de grande importância para a confirmação da fé? Porque nem tudo se encontra na palavra de Deus. Aconteceram muitos fatos históricos que não estão aqui, mas a arqueologia, descobrindo esses fatos, nos traz, e não somente nos traz novos fatos, mas confirmam os velhos fatos que contém na palavra do Senhor, as Santas Escrituras. Para tal, nós vamos abrir a palavra de Deus neste momento e veremos o que diz a palavra do Senhor. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Está confirmando aquilo que eu disse no início do nosso programa. Está confirmando algo maravilhoso. Muitas outras coisas Jesus fez, mas nem todas elas estão aqui nas Santas Escrituras. A arqueologia nos traz essas informações. Vou dar, por exemplo, uma evidência: os tabletes de Ebla, descoberto no ano de 1974 na Síria, especificamente ao norte da Síria. Nesses tabletes encontraram 14 mil placas de barros, e nessas placas continham informações importantes a respeito da cultura da época, informações importantes a respeito da sociedade da época, de 2300 a 2000 anos antes de Cristo. E ali continham nomes como Adão, Eva, Moisés, Noé.
informações importantes que comprovam a veracidade das histórias da palavra de Deus, as histórias das Santas Escrituras. Entretanto, querido, mesmo com todas essas informações importantes da arqueologia, a nossa única regra de fé é as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Não há nada mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela traz sabedoria, ela transforma o nosso ser. A palavra de Deus modifica os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé. E o que diz as Santas Escrituras sobre ela própria? Nós vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Diz a palavra de Deus que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele é o autor, Ele é o consumador, é Ele que nos traz a sabedoria para o entendimento da sua santa palavra. Ele nos trouxe essa mensagem através de homens. Ela é a nossa única regra de fé. E quando nós estudamos as Santas Escrituras, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós mudamos o nosso coração. A história não é capaz de mudar o seu coração, a arqueologia não é capaz de mudar o seu coração, mas a palavra de Deus, ela é capaz de transformar vidas, de transformar pessoas, e ela quer transformar a sua vida através do poder que há no Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 1, o verso 3. A palavra de Deus nos diz assim, as Santas Escrituras: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feliz é aquele que estuda a palavra de Deus. Feliz é aquele que lê a palavra de Deus. E eu convido você neste momento a dedicar a sua vida à palavra do Senhor. Confirme a sua fé e a sua esperança através das Santas Escrituras. Um grande abraço e até a próxima.